Camila Azevedo, supervisora de produto da Abreu, e hoje vou falar sobre destinos imperdíveis na Colômbia, esse país que vem se destacando muito nos últimos anos como um ótimo destino turístico e não é à toa. Povo alegre e hospitaleiro, praias caribenhas, Cordilheira dos Andes, boa gastronomia e algumas das cidades históricas mais fabulosas da América do Sul. Se você, quando pensa em Colômbia, ainda pensa em Pablo Escobar e violência, aconselho a deixar esses conceitos no passado e se deparar com uma nova Colômbia, uma Colômbia moderna, encantadora e que quase não aparece na TV. Se você quer conhecer uma autêntica ilha caribenha, San Andrés é o destino certo. San Andrés ainda é uma ilha rústica, não conta com hotéis de luxo, mas é um destino que já tem uma certa badalação porque é um dos mais visitados da Colômbia. Mas o ponto alto de San Andrés é o mar, o famoso Mar das Sete Cores, porque é um mar que ele encanta pela tonalidade verde e azul que brilha muito com a incidência solar. É um excelente destino para mergulho. Se você quer conhecer a ilha por inteiro, eu aconselho que alugue um carrinho de golfe e passeio pelos bairros de Westview e San Luís, parando em cada cantinho para tirar foto, para mergulhar, para apreciar a natureza. E uma dica muito importante que não pode deixar de ser feita é a visita de dia inteiro às ilhas Aquário e Johnny Cay. A Ilha Aquário é um imenso aquário natural, cheio de piscinas naturais formadas por bancos de corais, então é uma delícia passar momentos do dia ali fazendo snorkeling, vendo os peixinhos com a família. Johnny Cay é uma ilha bem próxima, que tem uma certa estrutura também, então conta com barraca de alimentos e bebidas, serviço de guarda-volumes, aluguel de equipamentos, espreguiçadeiras. Então combinar essas ilhas num dia inteiro é uma excelente opção para você poder curtir o Mar do Caribe. Há necessidade de pagar uma taxa de entrada em San Andrés e esse pagamento é feito logo na chegada no aeroporto. Essa taxa é destinada para preservação. E uma dica muito interessante que eu dou para quem ama mergulhar, quem gosta de fazer um mergulho mais profissional, é estender a viagem à Ilha de Providência. Essa ilha fica a 20 minutos de avião de San Andrés ou a 3 horas de catamarã de San Andrés. E ela tem um conceito diferente. É uma ilha muito mais rústica, muito menos frequentada e ela é de uma natureza exuberante, uma diversidade marinha encantadora. Então, quem gosta de fazer mergulho profissional, Providência é uma boa pedida. E uma coisa interessante é que quem pagou a taxa de entrada em San Andrés não precisa pagar a taxa de entrada em Providência. É uma taxa para ambas ilhas. A cidade de Cartagena é tão encantadora que ela consegue abrigar diversas cidades em uma só. E o ponto alto da cidade de Cartagena é a cidade amuralhada, com suas ruínas e construções muito bem preservadas há mais de 400 anos. A cidade amuralhada ela é dividida em 4 partes: Centro, Matuna, Getsemani e San Diego. E são nessas partes que ficam os principais pontos turísticos de Cartagena, como o Palácio da Inquisição e a Torre do Relógio. Cartagena também é considerada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco por conservar toda a sua riqueza colonial em sua arquitetura e também o maior conjunto de fortificações da América do Sul. Também foi cidade e inspiração para as maiores obras do escritor Gabriel García Márquez, que faleceu em 2014 e que mantinha uma casa na região. Não deixem de conhecer o Forte São Felipe de Barajas e a Catedral São Pedro de Claver. E, claro, de se jogar na noite colombiana. Cartagena, dentro da cidade amuralhada, tem uma das melhores noites da Colômbia, com muitos restaurantes, bares super movimentados e alta astral. Em Cartagena, você pode se hospedar frente mar em algum hotel de rede ali na região de Boca Grande, ou então se hospedar dentro da cidade amuralhada em um hotel boutique de sua preferência, que é a minha indicação. A cidade de Cartagena tem hotelaria para todos os gostos e bolsos, então com certeza alguma opção vai te agradar. E apesar de ser uma cidade que fica no Caribe colombiano, ela não tem uma praia bonita. Então, se você quiser ir para uma praia mais bonita, com um mar mais clarinho, você tem que ir para as ilhas que ficam ao redor de Cartagena, como Ilhas do Rosário e Barú. Bogotá é a capital da Colômbia e a maior cidade do país e serve como ponto de encontro de pessoas de todo o país. É uma cidade que mistura uma arquitetura mais moderna com uma arquitetura mais antiga do seu passado colonial. Estando em Bogotá, não deixem de visitar o Museu do Ouro,
o Museu da República e o Museu do Botero, que abriga obras do artista plástico mais famoso da Colômbia, Fernando Botero. Não deixem de visitar o Cerro Monte Serra, subir de teleférico, tomar um chocolate quente com queijo, que é uma bebida típica da região, e de conhecer a Zona T, ou Zona Rosa, que é a zona onde ficam os melhores bares, restaurantes e lojas da cidade. Inclusive, é a região que eu indico a hospedagem. É imperdível a visita à Catedral de Sal de Zipaquirá, que fica em Zipaquirá, 50 quilômetros de Bogotá, e é a primeira maravilha turística da Colômbia. Então, essa catedral é feita de corredores subterrâneos a 180 metros de profundidade, e nesses corredores estão esculpidas em pedras de sal cenas do sofrimento de Jesus Cristo. Então, é um espetáculo de arte que não deve ser perdido. Se você conhece Medellín hoje, é difícil acreditar que ela foi considerada nos anos 80 e 90 a cidade mais violenta e perigosa do mundo, e é verdade. Porém, tudo mudou. Hoje, ela é uma cidade muito bonita, segura, organizada e limpa. Se você gosta de badalar na noite, com certeza Medellín vai ser sua cidade preferida na Colômbia. No bairro Poblado, encontra-se a maior concentração de bares e restaurantes do país. E durante o dia, não deixe de fazer o passeio de teleférico que foi construído para levar a população local aos bairros mais altos da cidade, já que Medellín é todo rodeado de montanhas. É um passeio maravilhoso para você curtir uma vista bonita da cidade e tirar lindas fotos. Canho Cristales, ou Rio das Cinco Cores, ele tem essa fama e chama atenção devido à mistura de cores que podem ser observadas na água durante a transição das estações seca e chuvosa. Então, as águas do rio, devido às plantas aquáticas e às algas, ficam em tonalidades vermelha, verde, amarelo, azul e preta. É um espetáculo da natureza. Apesar de ter ficado muitos anos fechado para turismo, hoje é uma região de muito fácil acesso, né? Tem vários voos regulares a partir de Bogotá. Mas é importante ter atenção aos períodos de visitação, porque o Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena fica aberto apenas entre os meses de junho até o final de novembro. A 1 hora de voo de Bogotá, a Zona Cafeeira, também conhecida como o Eixo do Café, é uma zona rural muito charmosa, também declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, devido às suas paisagens, cultura e tradição. As 3 principais cidades desse eixo cafeeiro são Manizales, Pereira e Armênia, e são as cidades que produzem e exportam o café para o mundo. É uma viagem de sabores, é para provar ótimos cafés, colher o próprio grão, curtir a natureza, curtir as fazendas de café, as estâncias termais, fazer caminhadas, trilhas. É uma viagem para descansar. Como já existe um turismo interno bem relevante, tem uma estrutura de turismo muito boa. Então são mais de 300 fazendas de café que recebem os turistas de braços abertos para mostrar toda a sua cultura e tradição cafeeira. Muito obrigada pela atenção, curtam o canal, deixem seu like e até a próxima. Tchau!